Olá, eu sou Carlos Facchina, trabalhei durante muitos anos como diretor de recursos humanos da Nestlé e assuntos estratégicos, e hoje eu me dedico ao estudo e aplicabilidade daquilo que eu chamei de competências naturais. Isso porque, se nós observarmos com cuidado, todas as palestras que você frequenta, que seus colegas frequentam, seminários, workshops, exercícios e as mais diversas publicações, todas elas falam em competitividade. E para que haja competitividade da empresa ou nas empresas, nós temos que desenvolver a criatividade e com a criatividade a inovação e a renovação. Essa é a grande questão do momento. Como é que nós podemos ser mais competitivos, tendo como base inovação e renovação? Esse é o papel de desenvolvermos as chamadas competências naturais. As competências naturais podem se transformar numa ferramenta fundamental para que a inovação e a renovação seja realmente desenvolvida em toda a organização, que pertença ao DNA da organização e que possa ser, obviamente, aplicada para resultados, quer sejam os resultados empresariais e também, por que não, os resultados de ordem pessoal, carreira, desenvolvimento pessoal, felicidade e um bem-estar maior para o profissional. Cada vez mais, como você sabe, as empresas requerem uma performance de alto nível de todas as pessoas da organização. Não se fala mais agora de alto nível da presidência ou de alto nível de performance da gerência, de alto nível, da alta gerência, ou de alto nível apenas dos gerentes. Nós falamos hoje em desempenho e performance de alto nível de toda a organização. Isso porque, independentemente do tamanho da organização, todas as pessoas têm que estar envolvidas com o desempenho de alta performance. Por quê? Porque hoje nós temos uma competência onde as vantagens competitivas, que eram antigamente muito mais duradouras, hoje se tornam cada vez mais efêmeras. Em todas as áreas, quer seja na empresa automobilística, na indústria eletroeletrônica, nas indústrias de alimento, de higiene e limpeza. Uma vantagem competitiva que durava um ano, passou a durar hoje dias. Consequentemente, ter alta performance significa competir. Nesse quadro, eu reconheço um tanto complexo, mas ele não é complexo, como você pode imaginar. Eu tracei aí uma pequena evolução da história empresarial brasileira. Desde o momento em que nós não tínhamos competitividade, como você pode observar à esquerda do quadro, no momento em que nós temos o Plano Real em 95 e temos competitividade, onde o valor da moeda e o valor das coisas começa a ter uma participação em toda a sociedade brasileira, até chegarmos lá onde você observa aquela pequena interrogação, que é exatamente onde nós nos encontramos hoje. Se você puder observar com cuidado, à esquerda você precisa de muito pouca coisa para competir. Quando você chega no meio do quadro, você observa que você precisa de muito mais instrumentos, muito mais ferramentas gerenciais para competir. E a grande pergunta agora é que quantas ferramentas gerenciais você precisa para competir? Aquela interrogação lá é exatamente o ponto em que eu me refiro. Eu me refiro à necessidade do desenvolvimento das competências naturais para desenvolver criatividade, inovação e renovação, como consequência, competir e ter vantagens competitivas mais duradouras. Em todas as organizações, como você sabe, nós temos um planejamento estratégico. Mas o planejamento estratégico ele é feito muito mais de cima para baixo ainda, ou seja, da alta cúpula para todos os demais níveis da organização. Isso é bom, óbvio, essa é uma das grandes funções da alta direção, o planejamento estratégico e a definição de objetivos e os resultados a serem alcançados. Só que há um detalhe, sem o envolvimento de toda a empresa dentro desse processo, com as suas competências usadas ao máximo, com as suas competências usadas numa velocidade adequada, realmente o planejamento não será alcançado. Nós não poderemos continuar com a máxima que planejamento é feito para não ter sucesso. Nós temos que mudar essa máxima. Planejamento é feito para ter sucesso. E para ter sucesso em planejamento, só com o envolvimento de toda a organização,
quando as competências naturais, independentemente do nível hierárquico, independentemente do grau de responsabilidade, porque esse sempre será diferente, for usada no seu máximo grau de atividade. Nesse momento eu falo em leitmotiv, o fio condutor das coisas, né? Tudo tem um fio condutor. E o fio condutor, como vocês podem observar aqui, é a alocação correta das competências existentes da empresa. Em todas as organizações empresariais eu tenho competências instaladas, eu tenho habilidades naturais instaladas. Depende de como essas competências são alocadas, como elas são utilizadas e a forma como elas são detectadas. O importante aqui é não apenas ter competências. As competências existem. Elas podem ser pré-estabelecidas, como normalmente são, ou podem ser diagnosticadas. Eu prefiro a segunda forma de ser, ou seja, diagnosticar as competências naturais existentes, aliá-las aos objetivos empresariais e tornar isso como leitmotiv, ou seja, o objetivo central e o foco central da empresa para conseguir resultados competitivos. Se nós observarmos o universo empresarial, independentemente de empresas médias até empresas menores, ou as grandes empresas brasileiras e multinacionais, de um modo geral, formal ou informalmente, todas elas definem suas competências. O que é isso? São as competências, as habilidades requeridas, chamadas críticas, portanto, pela empresa para competir. Normalmente, como isso acontece? Contrata-se uma consultoria, essa consultoria define com a alta administração as competências e depois tenta-se passar essas competências para todo o corpo organizacional da organização. Nada contrário a isso. Só que, na realidade, isso acaba não funcionando no grau de expectativa que é esperado pela organização. Por quê? Porque em nenhum momento nesse processo se faz uma pergunta muito simples ao colaborador. Quais são as suas competências? Quais são as suas competências naturais? Como é que você se sente com as competências A, B ou C? E qual delas, ou qual é o conjunto delas que mais lhe diz e lhe fala ao coração e à sua alma? Consequentemente, eu tenho pré-estabelecimento de um lado, mas não tenho diálogo direto com o colaborador de outro. O que eu estou sugerindo é que a gente vá ao colaborador e, através de um diagnóstico muito simples, pergunte a ele: quais são as suas competências? Isso nos remete a uma velha frase: conhecer-se a si mesmo. Conhecer-se a si mesmo é pregado e colocado em todas as missões e todas as organizações. Só que muito pouco se faz em relação a isso. O que eu estou tentando retomar aqui é um autoconhecimento, uma consulta ao corpo gerencial e às pessoas-chave da organização de quais são as suas competências, onde é que ele se sente melhor. E em função disso eu teria um quadro melhor das competências instaladas na organização e, consequentemente, os resultados, eu tenho absoluta certeza, seriam, tanto de ordem empresarial como de ordem pessoal, muito mais objetivos e muito mais seletivos. Além das competências que nós desejamos, que são pré-estabelecidas, que todas as organizações têm, estabelecem, até exigem dos seus colaboradores, e é normal, porque nós estamos num mundo de competitividade empresarial, claro, objetivo, insofismável, nós temos que quebrar os gargalos. Os gargalos, ou seja, a lentidão, todo um processo de velocidade que não é adequado, e aqui eu coloco os principais gargalos que podem ser quebrados com as competências naturais, numa velocidade muito maior e numa objetividade muito maior, que possa trazer à empresa um resultado muito mais objetivo e muito mais positivo. Como assegurar que as competências sejam definidas, estabelecidas, desenvolvidas, absorvidas e praticadas pelos colaboradores? Essa é a grande questão. Eu não vejo uma outra forma a não ser que os colaboradores sejam colocados dentro do processo,
façam parte desse processo. Não se trata de tirar da alta direção a sua incumbência de planejar. Não se trata de retirar das altas esferas da administração a sua capacidade de planejamento e a sua natureza da sua própria função. Mas trata-se sim de trazer para esse planejamento as competências naturalmente existentes e que, se não forem feitas, continuarão isoladas, continuarão subutilizadas e, consequentemente, não serão, no momento correto do planejamento e na sua execução, nas rotinas da sua execução, efetivamente colocadas em prática. Como é que se faz isso normalmente? Eu já, na primeira parte do meu diálogo com você, da minha conversa informal com você, eu já disse que isso é um processo que vem de cima para baixo, top-down, como se costuma dizer. Se estabelecem, pré-estabelecem-se as chamadas competências. Eu estou propugnando, eu estou propondo que, além de se fazer o pré-estabelecimento das competências, que se faça também um diagnóstico das competências naturais, que haja uma convergência entre as competências pré-estabelecidas e as competências naturais existentes na organização, para que não haja um grande problema. As pessoas que não se sintam confortáveis com alguma das competências pré-estabelecidas e que vão ser dele exigidas, não trabalhem contra as competências pré-estabelecidas. Não finjam que estão praticando essas competências quando na realidade não estão praticando. Isso é a pior coisa que pode acontecer numa organização. Eu faria uma analogia. Isso corresponde mais ou menos àquilo que, quando o professor finge que ensina e os alunos fingem que estão aprendendo. No final do processo nós temos um resultado nulo. Qual seria o caminho para a gente estabelecer isso? Vários caminhos ou várias formas são, mas eu acho que existem 3 grandes princípios que deveriam ser levados em consideração por você. Ao fazer o trabalho, ao estabelecer competências, ao desenvolver seminários, workshops, você poderia pensar em 3 desses grandes princípios. Que nós não temos a capacidade infinita de moldar as pessoas. As pessoas têm um software ao nascer. Elas têm uma carga genética ao nascer que estão dentro dela e que não fazem parte de nenhuma outra pessoa. Há uma individualidade a ser respeitada. Uma outra coisa é que nós não podemos achar que a natureza humana é maleável como qualquer outra coisa. Como se a natureza humana fosse uma massa informe, como uma massa de pizza e que eu daria uma forma arredondada, quadrada, massa fina ou massa grossa. Não. Nós temos uma natureza que deve ser respeitada, observada, quer seja para A ou quer seja para B. E, finalmente, nós sabemos hoje, a neurociência está para explicar para nós, que nós não somos tábula rasa. Como eu disse, nós nascemos com software, nós nascemos com uma programação genética. Essa programação genética não é resultado do papai e da mamãe, é o resultado de mais de milhões e milhões de evolução do ser humano. Por isso é que não existem 2 iguais. Não existem 2 irmãos iguais, nem gêmeos univetelinos são iguais. Cada um tem uma personalidade. Ora, isso a princípio poderia ser uma dificuldade. As diferenças poderiam não nos permitir ter um foco. Ao contrário, é dessa diversidade. E se eu tiver um foco onde essas diversidades podem convergir, eu vou ter um resultado muito melhor em termos operacionais. A minha proposta é muito simples e ela, eu diria, não tem nada de novo. Não existe nenhuma novidade no que eu estou dizendo. O que existe é a minha experiência pessoal de ter sido diretor de recursos humanos de uma grande empresa durante quase 20 anos e ter sofrido ao longo desses 20 anos todas as experiências pelas quais eu passei, pelas falhas que tive, pelos sucessos que eu tive e tentar transmitir a vocês um pouco da minha experiência para que a gente torne a nossa vida pessoal e profissional mais feliz e, obviamente, os resultados sejam conseguidos com maior objetividade. Para isso, eu proponho voltarmos ao que os latinos chamavam de educere. Não é? O educere, o que significa? O educere dos latinos, não é? Dos gregos e dos latinos antigos, era exatamente extrair das pessoas aquilo que eles tinham de melhor.
A educação latina, a educação grega, e mesmo no Renascimento, que é um movimento extraordinário que vem muito após Roma Antiga e a Grécia Antiga, já no século XV, XVI, nós temos esta filosofia. Extraia das pessoas, libere as pessoas para o que elas têm de melhor. Esse processo de educação é um processo em que faz com que o homem seja olhado como um potencial em si mesmo e com uma energia infindável e que pode absolutamente desenvolvê-las num determinado momento. O educare latino é extrair o que você tem de bom. Não significa explorar a pessoa, significa deixar com que ela possa manifestar as suas competências e as suas habilidades que são próprias e, se colocadas no lugar certo e no momento certo, eu tenho certeza absoluta que o resultado vai ser muito positivo. Nesse quadro do Heckman, prêmio Nobel, economista que aparentemente não teria nada a ver com gestão de RH ou educação, mas um fenômeno interessante hoje é que a intersecção das ciências deixou de existir. Hoje as ciências estão cada vez mais próximas, né? A química da filosofia, a filosofia da neurociência, a neurociência da economia e etc. A matemática se aproximando da filosofia. O que faz o Heckman? Ele nos mostra simplesmente que nós não somos tábula rasa. Ele nos mostra, e por isso ganhou o prêmio Nobel de Economia, que a nossa parte mais fértil de desenvolvimento das habilidades vai exatamente dos 0 aos 6 anos de idade. Esse é o momento chave onde as habilidades naturais, o incentivo ao aprendizado, o incentivo ao desenvolvimento cerebral mais importante. O segundo momento mais importante é exatamente dos 6 anos aproximadamente aos 14. Então, dos 0 aos 14 anos, nós temos a chave do desenvolvimento educacional. E a universidade, ao contrário do que muita gente pensa, é exatamente o período mais complexo do desenvolvimento. Por quê? Porque se eu tiver o desenvolvimento das habilidades do 0 aos 14, eu teria um universitário realmente muito mais apto para o quê? Para cursar, aprender e buscar o conhecimento de forma como pensar. O importante nesse processo que o Heckman demonstra é que se as habilidades dos 0 aos 16 anos forem por meio de um processo educacional bem incentivadas, nós vamos ter uma busca de uma educação de fazer pensar e não simplesmente de informar. Fazer pensar supera todos os processos de ter simplesmente a informação. Aparentemente, mapear as competências naturais é um processo extremamente complexo. Não é. Nós poderíamos começar nas empresas fazendo uma pergunta muito simples aos colaboradores. Quais são, da lista de competências pré-estabelecidas pela nossa empresa, aquelas em que você tem maior afinidade? Com as quais você tem mais afinidade? Quais são aquelas que te falam mais à alma? Quais aquelas que te falam mais ao seu coração, falam mais ao seu ser? Se esta pergunta simples e objetiva fosse feita, nós teríamos de imediato um quadro muito claro das competências estabelecidas. Lógico que existem sistemas, um sistema desenvolvido para diagnosticarmos, para mapearmos essas competências naturais. Mas isso é uma outra etapa, é uma etapa que vem após essa primeira pergunta, muito simples e muito fácil de ser feita por qualquer departamento de RH, por qualquer pessoa. Não precisa ser o RH, pode ser a empresa, pode ser um time, pode ser uma equipe pré-estabelecida, mas onde haja leveza de espírito e haja realmente uma motivação para que isso seja feito. Existem esquemas para serem feitos, e eu vou dar um esquema rapidamente, sem exauri-lo, caso você tenha interesse um dia em ter isso um pouco mais desenvolvido, eu terei o maior prazer em explicar e aplicar esse esquema para que você possa ver da possibilidade de ser aplicado na sua organização. O esquema é muito simples. Nós partimos das competências naturais humanas. Aquilo que os antropólogos, os sociólogos, os psicólogos, os neurocientistas chamam de universais humanos. Os universais humanos são 700 características humanas que existem em todas as sociedades. Ora, a empresa está dentro de uma sociedade. E o interessante disso é que
Os universais humanos, eles não existem de forma independente, dependendo do grau de desenvolvimento daquela sociedade. Eles estão em todas as sociedades, independentemente do seu grau de desenvolvimento. Eu vou encontrar os mesmos universais humanos, daí o nome universal humano, numa sociedade, por exemplo, instalada no Vale do Silício, na Califórnia, né? Na Berrini, aqui em São Paulo, onde nós estamos estabelecidos nas Nações Unidas, ou na Paulista, onde estão as grandes empresas, o grande centro de pensamento e do conhecimento do Brasil, assim como vou encontrá-los numa aldeia de índios do Xingu. Por isso é que são universais humanos. Eu parto dos universais humanos, comparo esses universais humanos com as competências requeridas, faço uma espécie de correlação e de analogia e pelos universais humanos correlacionados com as competências pré-estabelecidas pela empresa e pelas habilidades que são reveladas pelas perguntas feitas aos seus colaboradores, eu chego a um mapa das competências principais existentes na sua empresa. Com esse mapa na mão, eu posso correlacioná-lo com o seu planejamento estratégico. Ora, se a sua empresa quer dobrar seu faturamento nos próximos 3 anos, se ela quer atingir um crescimento real de 6% ao ano, se ela quer ter uma contribuição marginal de 35% do produto, se ela quer ter um resultado operacional de 2 dígitos nos próximos 5 anos, eu vou poder observar o quê? Eu tenho competências instaladas na minha organização para atingir esse planejamento estratégico? Eu tenho competências alocadas corretamente para atingir esse planejamento estratégico? Então eu dou alguns exemplos, como vocês vão observar, e que poderão ser a posteriori aprofundados num diálogo, vamos dizer assim, muito mais longo, num processo mais de diálogo, de troca de posições e de pensamentos entre nós, para que isso possa ser ou não possa ser viável dentro da realidade da sua organização. Eu espero que seja viável. O que pode acontecer depois desse diagnóstico, que parte de uma pergunta muito simples: quais são as suas competências naturais? No que você se sente melhor em relação às competências pré-estabelecidas? Eu posso chegar, por exemplo, na empresa A. Eu posso ter uma quantidade muito forte de pessoas voltadas à inovação. A inovação, por esse gráfico, está absolutamente coberta dentro das competências instaladas. Os seus colaboradores têm uma tendência à inovação muito forte, mas, de outro lado, eu tenho um aspecto muito fraco de liderança. Então, eu tenho lá em cima um grupo e muitas pessoas voltadas à inovação, mas a liderança existente na tua organização está num grau muito baixo. O que é que eu tenho que fazer? Equilibrar as duas coisas, inovação e liderança. Porque eu posso ter muitas ideias, eu posso desenvolver uma série enorme de ideias, mas pode me faltar líderes para executá-las, para implementá-las, para levar o processo à frente. Então, esse diagnóstico poderia chegar ou levar a você a seguinte conclusão: eu tenho muita gente voltada à inovação e pouca gente voltada à liderança. Você pode ter tempo de corrigir, realocar. Não se trata de mandar gente embora, não se trata de dispensar, não se trata de reduzir, de fazer o turnover. Não se trata de fazer um headcount mais enxuto da sua empresa. Se trata de realocar, reexaminar aonde é que realmente você quer chegar com o seu planejamento estratégico e se as competências instaladas da sua organização de forma natural estão à altura dos objetivos do seu planejamento estratégico. Numa empresa B poderia ser exatamente o contrário. Você teria muita gente voltada a resultados, por exemplo, e pouca gente voltada à inovação. Como é que você vai ter resultados se você não tem inovação? Como é que você vai ter resultados se hoje a competitividade exige inovação? Isso ainda ficaria no quadrinho anterior, tá certo? Quais são os ganhos de você diagnosticar as suas competências naturais? O que a empresa ganha? O que você ganha? Por que isso vale a pena? Porque isso reduz os custos, isso aumenta a velocidade da empresa, isso lhe dá a possibilidade de competir com mais capacidade e isso lhe dá todas essas qualificações que eu estou listando nesse chart que você está observando agora. Ora, se você perceber que esse exercício pode levá-lo a
quebrar os gargalos que anteriormente eu coloquei e possa facilitar os objetivos de redução de custos, de velocidade, de competitividade, eu creio que vale a pena. Eu agradeço a sua atenção, muito obrigado. Aqui vai um currículo, né, meu. Eu reduzi bastante para você não descobrir a minha idade, né? Mas agradeço a sua atenção, espero que seja útil. E se você estiver interessado em conversar um pouco mais diretamente comigo e com a Micropower sobre como fazer esse exercício, eu estou à sua inteira disposição. Obrigado pela sua atenção.